Olá a todos, eu sou Lu Santana e estamos aqui para mais um podcast iGrow. E hoje eu tenho o prazer de ter o Fábio Mazzola, um grande amigo. Fábio, seja bem-vindo. Lúcio, obrigado. Mais do que uma honra, é um prazer estar aqui contigo. Sobretudo para falar de crescimento com alguém que, sem dúvida nenhuma, é um grande exemplo para toda a comunidade brasileira aqui na Flórida. Obrigado pelo convite. Que isso, estou muito feliz de você estar aqui. Fábio, eu conheço você, mas eu queria que você falasse um pouquinho o que motivou você de ter decidido vir para os Estados Unidos. Lúcio, eu vou te responder essa pergunta como uma história, tá bom? Imagina aí, eu estou um dia no meu escritório em casa, escrevendo parte do livro que eu ia publicar. Minha esposa entra no escritório e diz assim: nós precisamos mudar para os Estados Unidos. Não é nós podíamos pensar ou vamos um dia, nós precisamos. Parei de fazer o que eu estava fazendo e disse assim: desculpa, o que você disse? Ela respondeu assim: os nossos filhos nunca vão aprender a andar de bicicleta. E aí eu para tudo, viro, olho no olho, senta aqui, vamos conversar. O que aconteceu? Há 3 ou 4 semanas anterior a esta data, uma pessoa conhecida da minha esposa mudou-se para os Estados Unidos porque havia sofrido um sequestro relâmpago. Uau. E nós morávamos bem em São Paulo, num apartamento daqueles que tem segurança, segurança na porta, biometria, todas aquelas frescuras, mas a gente estava se sentindo preso dentro de casa há algum tempo. E quando essa pessoa veio para os Estados Unidos, inclusive aqui para a área ao qual a gente mora, os filhos começaram a ir para a escola de bicicleta, sozinhos, quando antes precisavam ir com um carro escoltado com seguranças, carro blindado, aquela história que a gente conhece de Brasil e São Paulo. E minha esposa vislumbrou a possibilidade de a gente mudar Sensação de liberdade. a qualidade de vida que nós tínhamos e que a gente poderia prover para os nossos filhos mudando para cá. Então, o principal objetivo que nos fez mudar do Brasil e vir para os Estados Unidos foi segurança e qualidade de vida. Esses foram os 2 objetivos que nós tivemos quando nós tomamos a decisão. Vamos. Depois de ter tomado a decisão, começou aquele processo. Vamos como? O que nós vamos fazer? O que nós vamos viver? E, enfim, aí a gente decidiu vir passar 6 meses. Todo mundo disse... Que ano foi? Nós chegamos em 2013, Lúcio. Julho de 2013. Todo mundo decide tirar um ano sabático, né? Nós decidimos tirar 6 meses sabáticos porque foi o tempo que eu consegui de licença da universidade. Então, nós decidimos ficar do final de julho até o final do ano de dezembro de 2013. Mas com poucas semanas aqui, a decisão foi clara. Nosso medo era talvez os nossos filhos não se adaptarem à nova cultura, língua, escola, porque eles eram bem pequenos. Mas com 3 ou 4 semanas a gente tomou a decisão que realmente aqui era o lugar que a gente queria ficar. Antes de você continuar, fala um pouquinho da sua experiência profissional. Eu sei que ela é muito grande e eu queria que você compartilhasse um pouco. Merece. Legal. Sou fisioterapeuta de formação. Eu fui abençoado por Deus e me formei muito cedo. Eu me formei com 21 anos na universidade. Com 22 eu já era mestre e lecionava nas universidades no Brasil. E aí, um cara muito curioso, eu sempre estudei muito, Lúcio. E aí fui fazendo pós-graduação, mestrado, MBA. E com 22 anos eu era fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Basquete. De vôlei de praia e de beach soccer. Mas fui convidado para ir para as Olimpíadas, tenho livro inscritos, dei aula no Brasil em todas as universidades. RPG nas lombalgias, RPG nas escolioses, artigos tem alguns. Depois disso vim dar aula aqui nos Estados Unidos, na Europa, na França, Portugal e, enfim, cresci bastante dentro da fisioterapia. Chegou um momento que na fisioterapia não tinha mais aonde eu crescer, eu estava me sentindo já no topo. Isso, por um lado, é muito bom enquanto você está na caminhada, né? Sim. Mas quando você está lá, você diz, e agora? Eu vou fazer o que mais? E aí, então, eu e minha esposa começamos a empreender e começamos a abrir franquias de escolas profissionalizantes. Cabeleireiro, manicure, massagem, coisas desse tipo. Tivemos muito sucesso. Abrimos uma que levou a 2, que levou a 3, chegamos a ter 8. Depois disso, a gente abriu uma empresa de transporte executivo, uma outra de produtos Disney, e assim foi que a nossa vida foi se formando. Então, muitas pessoas nos perguntam se a gente veio para cá para buscar alguma coisa financeira, e na verdade, não.
A gente abriu bastante mão da nossa vida financeira, da nossa vida social, do nosso poder aquisitivo em relação ao que a gente fazia no Brasil, do que a gente iniciou aqui. A gente veio realmente só buscar a qualidade de vida e a segurança. E para isso teve um custo alto, um preço bastante grande, porque a gente saiu de lá com um nome, um CPF e uma profissão, né? A gente aqui chega com um nome. Sem uma profissão. Bom, você nunca vai deixar de ser o que você aprendeu. Aprendeu, mas acaba enfrentando outros desafios. E eu vejo que tem pessoas que... Eu conheço um casal que eles vieram e tiveram dificuldade devido ao prestígio que eles tinham no Brasil e chegaram aqui entendendo que, ops, eu não sou ninguém no sentido de qualificação. Verdade. Eles teriam que começar novamente. E eu acho interessante porque a maioria das pessoas que vêm acaba enfrentando essa barreira. Como é que você lidou com essa fase que você, poxa vida, eu sou reconhecido no Brasil, aqui você não deixou de ter um reconhecimento ou perder as suas qualificações, mas você teve que começar basicamente do zero. Verdade, Lúcio, não é fácil. Não é fácil, mas tudo na vida tem um princípio e um propósito. Nós nos colocamos numa situação a qual a gente definiu que a nossa família era a prioridade. A qualidade de vida da minha família e a segurança da minha família era o que fez com que eu tomasse a minha decisão. E sempre que eu pensava em talvez me arrepender, eu me lembrava de quais eram os motivos que haviam me trazido aqui, tá certo? Eu sei que a gente vai falar disso mais lá na frente, mas a gente tem que se readaptar. Tá certo? Porque você vem sendo doutor e aqui você não é mais doutor. Você pode ter o conhecimento mas você não pode exercer, ao menos por um certo tempo, tá certo? E para muitas pessoas é difícil você descer do pedestal e se readaptar, tá certo? Mas nós tomamos a decisão de que aquele era o motivo e nós faríamos o que fosse preciso para. Então, nós chegamos a verbalizar. Tá, e se a gente precisar ir fazer faxina, nós vamos? Vamos. E se a gente precisar ir para a construção, nós vamos? Vamos. Mas e se a gente conseguir qualquer outro trabalho mais próximo das nossas áreas? Vamos? Vamos. Mas e se não for e for a faxina a nossa solução? Vai ser feito? Vai. Então, a gente veio com este conceito e com este pensamento, Lúcio. E, de fato, isso aconteceu. Tá certo? Então, se a gente Fala a verdade, você foi para faxina? Não, fala a verdade. Lúcio, eu fui para faxina. Existiam momentos os quais eu tive que pedir cesta básica na igreja a qual eu congrego, porque, enfim, era ou pagar aluguel ou fazer a compra básica do mês. E decisões têm que ser tomadas. Naquele dia a gente dizia aí, a gente vai continuar dessa forma, tendo a nossa casa em frente da praia no Brasil, ou a gente vai seguir o nosso sonho? Qual é a decisão que a gente vai tomar? Vamos voltar ou vamos dar um passo a mais na direção do nosso sonho? Como é que você lidou com o orgulho? Porque se você falar que não tem... Assim, tem momentos na nossa vida... Tem pessoas que são orgulhosas o tempo todo. Verdade. E eu digo que nós temos fases na vida. Eu já tive algumas fases que eu tive que lidar com o orgulho. Poxa, será que eu vou fazer isso? Será que vale a pena me expor ao ponto de tal coisa? E eu vejo que o orgulho impede as pessoas de fazerem muitas coisas, mas muitas. Verdade. Ela tem orgulho, não vou fazer isso, eu não vou pedir isso. E, poxa, eu não sabia disso, mas você chegar ao ponto de aceitar uma cesta básica, porque aquela fase era o que era mais importante para você. Eu tinha que continuar aqui nos Estados Unidos, eu vou aceitar. Parabéns. Obrigado. Lúcio, não é fácil e eu vou te dizer que tem duas coisas que me ajudaram muito e que talvez ajude outras pessoas. A primeira é que eu venho de uma família humilde. A gente nunca passou necessidade de nada, nunca. Eu tive uma criação excelente, numa família excelente. Mas eu comecei a trabalhar com 14 anos. Não por necessidade, porque eu entendia que não era justo se eu queria aquele tênis, a minha mãe e meu pai que se sacrificavam, que não tinham nem a escola primária, ter que me dar algo mais quando já me davam tanto. Então eu comecei a trabalhar muito cedo para que os meus sonhos se concretizassem e para que eu pudesse ajudar a minha família. Esse foi sempre o meu projeto de vida. E aconteceu. Então, cara, arregaçar a manga e fazer, eu nunca tive problema, tá certo? De recomeçar, né? De recomeçar. Eu comecei vendendo doce de porta em porta. Depois eu fui fazer cobrança, eu fui palhaço, eu fui animador de festa, eu fiz milhares de coisas, garçom.
E, cara, trabalho é trabalho. Eu não vejo nenhuma vergonha em qualquer tipo de trabalho. Eu vejo hombridade em quem trabalha em qualquer tipo de trabalho, tá certo? Inclusive, aonde eu trabalho hoje, eu digo que entre o faxineiro e o médico não tem alguém mais importante, porque se a faxineira não fizer a faxina 3 dias, o médico não tem um local para atender o paciente. Então, todo trabalho tem a sua importância, independente de qual seja. Esse foi um ponto que me ajudou bastante, tá certo? O segundo foi o seguinte: como na fisioterapia eu já tinha atingido tudo o que eu poderia atingir, eu não tinha mais anseios dentro da minha profissão. É claro que você sempre quer manter o seu status, né? Mas eu vim já com a cabeça que eu não seria fisioterapeuta, eu sabia disso. Agora, eu sempre fui uma pessoa muito orgulhosa. Orgulhosa de ser aquele de querer ser o provedor, querer ser quem ajuda e não querer pedir ajuda em ninguém. E esse momento no qual eu fui pedir a cesta básica foi uma curva na minha vida. Foi muito difícil. Foi muito difícil. Ó, eu consigo relate com isso porque em 2008, 2009, quando veio a crise... Sim. E lembra, eu também sou muito parecido com você nisso. Eu sempre prefiro prover, eu sempre prefiro emprestar, eu sempre prefiro ser o que faz. Perfeito. Por isso que eu falei para você que existem as pessoas que são orgulhosas o tempo todo, que eu acho que o caminho é a destruição, porque não tem como uma pessoa orgulhosa se manter em pé. Mas nós temos as nossas fases e talvez os pontos que nos tornam orgulhosos. E para mim isso sempre foi uma dificuldade. E em 2009, quando eu precisei ser ajudado, foi interessante porque a sensação que eu tive foi de cuidado vindo de Deus. Falei, meu Deus do céu, como é bom ser ajudado. Não é bom você estar na posição de ser ajudado sempre. Verdade. Mas para mim ali foi um sentimento que Deus me mostrou, peraí, olha que bom, você precisou e teve alguém que te ajudou. Eu tive uma experiência interessante. Confesso para você que, enfim, eu sempre fui cristão. Eu fui batizado na igreja evangélica aqui, mas sempre fui cristão. E sempre tive uma boa relação com Deus, sabe, Lúcio? Mas nunca uma relação de dependência. Uhum. E aí, naquele dia, foi Deus me mostrando, olha só, deixa eu te dizer uma coisa. O que você tem não é seu, é meu. O que você tem, fui eu que dei. E se fui eu que dei, eu posso tirar. Vem comigo que você tem de volta. Não caminha sozinho, não. Você não é autossuficiente. Foi isso que eu aprendi, Lúcio. Então, eu ainda tento ser o provedor, mas não mais sozinho. Ser o provedor através de Deus. Eu acho que o ponto, a forma que você enxerga agora, pelo menos eu, a forma que eu enxergo agora a questão de prover, ser a pessoa que ajuda, eu não vejo mais da mesma forma que eu via antes. Concordo. Eu não tenho aquela coisa igual antes. O anseio. Exato. Você fala assim, puxa vida, Deus tem me permitido ser a pessoa, ou Ele me usa para talvez ser um caminho, e você fica mais vulnerável a algumas situações. Então é interessante. Podemos fazer uma analogia? O meu escritório era exatamente igual ao escritório do Poderoso Chefão, porque eu adorava aquele mobiliário. Mas o que tinha na minha cabeça? Cara, ser o provedor. Sim. Ser quem define, quem coordena, quem direciona. Mas aí eu aprendi que não é o Poderoso Chefão, é Pedro, é Paulo. É esse caminho que a gente tem que seguir. Com certeza. Bom, passou essa fase. Quando que você talvez começou a sair dessa fase difícil que você passou? Como é que foi essa mudança? O que você acredita que te ajudou? Ou pessoas talvez que você se conectou e começou a fazer a diferença na sua vida? Lúcio, chegou um ponto que não tinha como piorar. Então a decisão era: família fica, família vai. Uau. Tá certo? Com uma única condição: a gente não se separa. Se vai um, vai todo mundo. Se fica um, fica todo mundo. E para muitas pessoas que a gente vê, isso é quase uma destruição da família, do casamento. E na minha situação, completamente o contrário, tá certo? A gente se fortaleceu ainda mais como casal, ainda mais como família. E a gente disse, não, vamos mês a mês, vamos semana a semana, vamos dia a dia. Se a gente vencer o dia de hoje, a gente fica. Se a gente vencer o dia de amanhã, a gente fica. Se a gente perder, vamos. A gente volta.
A nossa casa continuava lá, a nossa profissão continuava lá, a nossa família, porque nós somos só nós aqui, continuava lá para dar todo o suporte. Uhum. Mas era aquele momento que muitas pessoas aqui passam, né, Lúcio? Eu não tinha o dinheiro da passagem de volta. Então era uma decisão difícil. Você fica ou você vai? Você come hoje ou você vai poupar para passagem? A gente decidiu apostar porque entendeu que essa era a nossa direção, que esse era o caminho de Deus para nós e a consequência da nossa tomada de decisão anterior. E talvez com alguns erros, com alguns acertos, mas consequência da nossa tomada de decisão. Então a gente se colocou na posição de ficar, de lutar e de brigar. E aí a gente começou a buscar soluções, porque na crise você tem duas opções. Ou você cai, ou você cresce, tá certo? Sim. A gente decidiu crescer. Apanhou, levantou, tá bom, o que tem para hoje? E aí, Lúcio, de um emprego eu fui para 2. De 2 eu fui para 3. Então chegou um momento na minha vida que eu trabalhava todos os dias, exceto domingo, porque eu tinha que me dedicar aos estudos que eu fazia. E, enfim, a estudar, fazer trabalho, mandar trabalho para a universidade e assim sucessivamente. Então isso teve um custo, né? Um custo familiar, um custo de pai, um custo de marido, tempo, saúde. Sim. Mas foi um custo que eu estava disposto a pagar em virtude do que eu viria a receber. Então a solução foi, ok, o que eu estou fazendo não está sendo suficiente, eu tenho que buscar alguma outra coisa. Então eu busquei um segundo trabalho. E aí eu trabalhava no horário comercial e depois eu trabalhava à noite. E aí, então, foi suficiente. Eu comecei a trabalhar no final de semana. E aí eu trabalhava de manhã à noite e aos sábados. E tinha o domingo para minha família. Eu vejo que muitas pessoas, elas trocam o futuro pelo momento que ela quer viver. Então, ou seja, eu não vou trabalhar mais do que eu acho que é o ideal, 8 horas, porque eu quero aproveitar a praia, eu quero aproveitar o final de semana. Só que eu vejo que nós temos que entender que tem fases que você tem que sacrificar. Verdade. Se você quer algo, você tem que sacrificar. Ah, mas a minha família, eu acho que tem que ter um balanço. Hoje eu trabalho mais para que eu possa curtir depois. Exato. Hoje eu tenho que economizar, abrir mão de um restaurante, de passeio, para que eu possa construir algo. E às vezes as pessoas confundem e querem tudo no momento agora. Verdade. Eu quero aproveitar agora, eu quero fazer o que todos fazem hoje. E ela esquece que o que você fizer hoje vai ser o que você vai desfrutar no futuro. Exato. Endividamento hoje, você vai desfrutar o quê? Bem verdade. Né? Então é interessante como as pessoas trocam fácil o momento atual pelo futuro. Uma outra coisa a ser colocada, Lúcio, que talvez seja mais difícil do que o orgulho, é o que você apresenta perante a sociedade, sabe? E nós, brasileiros, temos um problema. A gente vive muito de aparência, né? E eu era assim. Hoje não me faz sentido nenhum. Eu penso, nossa, festa de primeiro ano do meu filho, eu gastei X. Ele nem lembra o que é. Eu mostro foto, mas enfim, tinha tudo. Era para ele? Ou era para eu mostrar para os outros qual era o poder? E aí existe algo chamado síndrome de Salomão. Quando você tem uma bicicleta, você olha para o lado e vê um carro. Você não quer mais a bicicleta, você quer o carro. Mas, assim que você consegue comprar o carro, você não olha mais para o lado de que você veio de uma bicicleta. Você quer uma picape, você quer um carro esporte, você quer alguma coisa além do convencional. Assim que você consegue, você esquece de onde você veio, isso aqui é o próximo. A gente cuidou para que isso não acontecesse. Porque a gente fez isso no Brasil e por muito tempo. Mas a gente tinha poder econômico que podia dar subsídio para isso. Falsamente. Sim. Porque a gente gastou em coisas inúteis. Que a gente não fez o mesmo erro aqui. Então, que talvez poderiam ter trago soluções para a próxima, no caso a decisão que você teve de vir para os Estados Unidos, talvez algo que você tivesse deixado de fazer tivesse te ajudado aqui. Compensado aqui. Então você trocou lá e teve que pagar aqui. O preço aqui. Não adianta, eu acho que em algum momento nós temos que pagar o preço. Sem dúvida nenhuma. Não tem jeito. Sem dúvida nenhuma. Enfim, pagamos o preço, remodelamos a forma com que a gente decidiu viver por um certo tempo, até que a gente pudesse se reorganizar, se restabelecer, se estabelecer aqui e a partir daí se dar alguns luxos, viajar no final de semana, parar de trabalhar no sábado primeiro, depois parar de trabalhar à noite, trabalhar nos horários convencionais, enfim, até que isso viesse a acontecer
E hoje, graças a Deus, a gente está confortável. Sim. O que você poderia dizer que fez toda a diferença para você aqui? Eu sei, ficou claro para minha parte do orgulho, você teve que deixar isso de lado. Sem dúvida. Entender que essa é minha nova fase, minha nova vida. Você teve que aceitar ajuda. Mas o que foi mais importante para você aqui? Lúcio, primeira coisa foi Deus. Teve dias de eu ajoelhar na cama e chorar até que no dia seguinte eu tivesse uma solução vinda claramente de Deus. Essa foi a primeira. Segundo, eu tinha um propósito claro que não foi e nunca pode ser maior do que a minha família. Então, a minha união com a minha esposa, a minha relação com os meus filhos e o objetivo que eu tenho de vida para os meus filhos foi o que me ajudou a continuar a dizer: eu estou fazendo isto por mim primeiro, porque não é justo a gente colocar isso nos nossos filhos. Verdade. Estou fazendo isso por mim primeiro, mas que os meus filhos vão vir a colher frutos no futuro. Então, se é isso, eu vou seguir. Se precisar fazer faxina, eu vou fazer. Se precisar trabalhar à noite, todos os dias da semana, eu vou. Se eu precisar ir trabalhar no sábado, enquanto a minha esposa está podendo ter segurança e, quem sabe, ela no parque com os meus filhos, eu continuo fazendo. Deus, família e o meu propósito de ter vindo aqui. Nessa ordem cronológica e hierárquica. É interessante que eu vejo que você teve isso muito claro. E eu vejo que às vezes nós nos perdemos em alguns objetivos ou alguns projetos por falta de clareza. Foco. Foco. Então dá para entender bem, você não abre mão da sua família, Deus. Se eu precisar trabalhar em quantos trabalhos for, tô dentro. Eu vou trabalhar. E é interessante que quando eu cheguei aqui, quando você não tem muita opção, parece que o corpo ele tira força, ele tira energia da onde você nem imagina que você tem. Aí eu pergunto, por que nós não fazemos isso sem precisar estar lá no fundo do poço para poder arregaçar as mãos e falar, não, eu tenho que fazer. E aí você olha e fala, puxa, nem eu sabia que eu tinha tanta força ou habilidade e que eu tinha essa capacidade de fazer isso. Né? Aí a gente fica perdido, espera tudo cair, parece que tudo dá errado. Aí quando não tem opção, aí o gigante sai de dentro de você e fala, agora eu vou fazer, agora eu vou resolver tudo. Né? Então é interessante, me veio assim um pouco, por quê, né? A gente não Pergunta de milhões, né, Lúcio? Pergunta de milhões. Eu acho que a zona de conforto que nós nos colocamos, a bolha que nós nos colocamos, inevitavelmente de fase em fase da nossa vida, tem que ser quebrada. Uhum. Tem que ser quebrada. Você tem que se autoavaliar, reavaliar o que você está fazendo, o que você pode, aonde você quer chegar claramente para ver se vai ou não. Aliás, eu ouvi um grande filósofo outro dia no Instagram dizendo: não dá para você ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. E é interessante que a maioria das pessoas acreditam que dá. Impossível. Ela acredita que ela pode acordar tarde, que em algum momento vai dar certo, em algum momento vai aparecer uma oportunidade. Eu sei que tem um ditado que, né, a oportunidade aparece, como é que é? Aparece só uma vez, ou você tem que ficar atento a oportunidades. Eu discordo. Eu acredito que oportunidade você tem como criar também. Divido a mesma opinião. É claro que você tem que estar preparado. Perfeito. Mas as oportunidades são criadas. Mas eu escutei a minha vida inteira com a oportunidade. Fique pronto. Concordo. Tem que estar pronto sempre. Porque ela vai passar por você e passa uma vez só. E aí, já faz um bom tempo que eu não penso assim. Eu falo, não, oportunidades, eu estou em um ambiente e eu vou ficar atento, mas eu vou criar. Eu vou ser inteligente o suficiente para poder prestar atenção no ambiente, nas pessoas, e eu quero ver oportunidade. Então é interessante quando eu chego num ambiente, eu estou em alerta. Muitas das vezes até inconsciente, porque você está tão treinado a buscar oportunidades que a sua mente começa a trabalhar para você. E ela começa, ok, olha, oportunidade ali. Aí a hora que você vê, você sai de um ambiente, nossa, quanta oportunidade boa, né? Então você não pode ficar de braços cruzados esperando uma oportunidade. Divido a opinião com você, certamente. A oportunidade é criada. E existem várias. Agora, vale a pena a gente dizer para quem está escutando a gente.
Não adianta você ter o mesmo modo operante que você tinha na sua cultura brasileira, no que você fazia no Brasil e tentar replicar aqui exatamente. Não funciona. Outro ponto importante é passado. O próprio nome diz, passou. Cara, eu fui considerado o melhor fisioterapeuta do ano de 2008. Eu fui. Tá lá, passou. Hoje eu sou quem? O que me define hoje? O que me define hoje que vai mudar o meu amanhã? Então, na verdade, é hoje o importante. Não é o que passou, não é o futuro, e sim o que eu estou fazendo agora. É a oportunidade que eu estou criando para que mude o meu futuro. Eu vejo que o passado ele pode ser até uma referência para você usar. Poxa, o Fábio tem essa experiência, mas você viver, usar o seu passado, aquele sucesso que você teve, o que você conquistou, e travar nisso, não tem como. Você não consegue crescer. Ou esperar que o seu passado trabalhe pelo seu presente. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Não é porque você foi o que quer que seja que você tenha sido que isso permanece nos dias de hoje. Não. Você tem que se reinventar se preciso for, se possível for, mesmo que você tenha sido o maior que você possa ter sido. Fala um pouco mais. O que te ajudou? De uma forma, você teve que largar o seu passado, chegou aqui fazer tudo que você teve que fazer, mas o que você acredita que te ajudou a, primeiro, quebrar esse vínculo que você tinha com o Fábio do passado? Porque, de novo, orgulho, exato. Você não precisa ser orgulhoso, mas tem aquela... Puxa, claro. Puxa, eu era isso, eu fazia aquilo e hoje estou aqui fazendo outra coisa. O que você pode deixar nessa parte? Porque eu vejo que é muito parecido com muitas pessoas. Eu era tal coisa no Brasil e hoje aqui não tem nada a ver o que você exerce, né? Então, Lúcio, hoje eu não sou fisioterapeuta aqui. Quem sabe um dia eu venha a ser, tá certo? Mas no meu plano de estar aqui, esta não era uma prioridade, tá certo? Então eu sigo no meu plano, ok? Quem sabe num futuro, como segunda ou terceira prioridade, na minha cabeça, isso vem a acontecer. Eu comecei a ser administrativo de uma clínica médica, uma clínica de fisioterapia, uma clínica a qual atende a comunidade brasileira. Mas eu tive que aprender muita coisa, porque, primeiro, eu vim fazer a parte administrativa e eu era totalmente clínico. Certo que eu tinha as minhas empresas, mas eu tinha o meu administrador, eu tinha o meu financeiro, eu tinha o meu RH, enfim... Eu vim ser a cabeça desses outros. Entendendo o sistema de saúde completamente diferente. Então, eu tive que aprender regras de um jogo, o qual eu achava que eu conhecia tudo, e na verdade aqui é completamente diferente. Totalmente diferente. Aonde no Brasil você não quer atender seguro, você quer atender só paciente self-pay, aqui é o contrário. Você quer atender os pacientes de seguro. Self-pay é óbvio, você quer, mas quem mantém o seu mês é o paciente de seguro. E é uma forma totalmente de você lidar, buscar, atender pacientes com diferentes qualidades. Então, a primeira transformação foi, olha só, entende que agora você está do outro lado. E do outro lado você tem que entender captação de cliente, montar preço, definir produto, definir fluxo, montar equipe, treinar a equipe, cobrar a equipe, enfim... Era algo que eu não precisava fazer. Eu tinha realmente... Uma equipe que cuidava. Exato. Um serviço de hospital eu tinha 26 fisioterapeutas. No outro eu tinha 32. Não era mais Fábio que fazia isso. Era totalmente diferente. Mas, se tá aí, eu vou aprender. E hoje, com toda a humildade possível, posso dizer que conheço bem o sistema de saúde americano. Consigo tocar um sistema de saúde qualquer nível que seja aqui, conhecendo as regras, as vias... as licenças, as captações, quais são os profissionais, sem colocar a mão em ninguém, sem ser fisioterapeuta, sendo um administrativo. Você se reinventou de uma forma ou outra na área médica, mas no administrativo. Me ajudou o que eu conhecia, sim, no trato com o meu médico, com o meu fisioterapeuta, dizendo, vamos humanizar por aqui. Não, aqui a gente vai comercializar ao invés de humanizar. Aqui a gente vai seguir esse fluxo, não esse. Tendo a visão técnica, prática do outro lado, mas conhecendo um mundo todo novo. O Thiago Brunet, ele fala uma coisa que tudo que nós fazemos
né, no processo da nossa vida, de alguma forma ele vai encaixar em algo no futuro. Então, ou seja, toda aquela experiência que você teve, de alguma forma, te ajudou muito no que você faz hoje. Sem dúvida, sem dúvida. Foi necessário. Talvez, se eu não tivesse essa experiência, esse background, eu teria um pouco mais de dificuldade numa área. Mas se eu tivesse outro, talvez me ajudasse. Enfim, o ponto é que reinventar-se é necessário quando você emigra. Com certeza. E eu vejo que qualquer empresa, qualquer negócio, você tem que passar por todas as fases, aprender a conversar com as pessoas, entender como funciona a dinâmica. Então, é interessante você sair de algo que não tinha nada a ver com o que você fazia na parte do administrativo, chegar aqui e ter que conquistar o seu espaço. Verdade. E eu vejo que nós, quando chegamos aqui, nós temos essa oportunidade. Quando você quer mesmo e você busca, você acaba tendo que se reinventar quase que 100%. Sim. A partir de simplesmente não falar o inglês, ter que começar a fazer trabalhos que não tem nada a ver. Eu, quando cheguei aqui, também, limpeza, construção, pintura, mas eu também, mesmo com a minha limitação, cheguei aqui, estava para completar 20 anos e eu não tinha estudo, mas eu tinha um foco. Primeiro que a quantidade de dinheiro que eu cheguei era limitado e eu falava, eu não tenho como voltar. Se eu voltar, eu tô lascado, né? Então, eu também tive que enfrentar tudo o que talvez no Brasil eu não teria tido coragem de fazer. Então é interessante quando nós somos colocados numa situação difícil, o que acaba acontecendo. É isso, Lúcio. Na situação difícil de crise, ou você cai, ou você cresce. E vamos contar, né? Não é fácil, né? Você vem falando português. Eu cheguei aqui sem falar nada. E aí, cara, você tem que aprender, né? Aprender o inglês, aprender o espanhol, quem sabe até uma outra língua, para que você possa se diferenciar. O que não dá é, novamente, eu vou fazer o que todo mundo faz, eu vou frequentar o lugar que todo mundo frequenta, mas eu quero ter um resultado diferente. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Não. Poxa, eu conheci um pouquinho mais da sua história, eu não conhecia, e eu vejo que tem várias pessoas que passam por isso, né? E às vezes nós podemos perguntar por que alguns dão certo, outros não. E eu acredito muito também em ambientes. Eu vejo que o ambiente que você frequenta faz toda a diferença. Sim. As pessoas que você tem relacionamento também faz toda a diferença. Concordo. E às vezes o ambiente que você quer no momento é um ambiente de bagunça, diversão, pessoas que não querem nada da vida. E eu vejo quando você está num ambiente que você começa a buscar algo novo, você quer crescer, geralmente tem alguém que não quer, ele tende a tentar te puxar. Não quero que você vai. Agora, quando você está num ambiente que as pessoas estão indo para cima, querem crescer, a tendência é que você vai junto. Né? Verdade. Eu busco, por incrível que pareça, Lúcio, para quem me conhece, vai até se surpreender. Eu sou uma pessoa super antissocial. Sou comunicativo quando eu tenho que ser, sou simpático quando eu tenho que ser, faço um bom network quando eu tenho que fazer, mas são poucas pessoas que sentam na minha mesa para jantar comigo. São poucas as pessoas que eu vou sentar à mesa para jantar junto, porque, enfim, a gente tem que saber se portar onde nós estamos e a gente tem que, obviamente, caminhar com a manada quando nos convém. Quando não nos convém, a gente tem que se afastar. Então, por muitos momentos aqui, infelizmente, eu vi que não era saudável para mim e para minha família estar em alguns ambientes que talvez deturpassem o meu objetivo, deturpassem a dinâmica da minha família. Mas o contrário também é válido. Existem pessoas chaves que eu poderia listar aqui que foram extremamente importantes para que eu pudesse entender, me espelhar e buscar um futuro. E não é porque eu estou aqui, não. Você é uma delas. Sim, enfim, conheço um pouco da sua história, conheço um pouco da história do Joab, conheço um pouco a história do Neymar. Pessoas de diferentes ambientes, de diferentes currículos, diferentes profissões, que chegaram, batalharam e conseguiram. E aí na minha cabeça vem, olha só, é possível. É possível porque eles fizeram. Se eles fizeram,
eu vou fazer também. Então, a gente tem que buscar estar com essas pessoas. Sim, eu concordo 100% e quem dera eu tivesse aprendido isso antes. Verdade. Por mais que eu sempre me relacionei com pessoas positivas, que sempre estavam buscando algo. Eu não consigo me relacionar com pessoas que são negativas, que não têm expectativa de vida. Mas hoje, para mim, a clareza que eu tenho de um bom ambiente, para mim, e não é somente um ambiente bom, você tem que saber estar no ambiente, você tem que saber se comportar no ambiente, senão você é o quê? Excluído. Você é tirado. Exato. Ninguém quer alguém que chega... Você tem acesso a um ambiente bom, pessoas prósperas, querem crescer, aí você chega, teve o acesso, chegou, e não soube se comportar, você é tirado. Então isso faz toda a diferença na vida. Então se eu tivesse que, deixar alguns princípios que eu tenho seguido, muda de ambiente quando o ambiente que você está não está fazendo nada para você. Exato. E quando conseguir mudar de ambiente, procure se comportar bem. De acordo com o ambiente, para que você não perca esse acesso. Verdade. Lúcio, agora sabe o que está me lembrando aqui? Uma coisa bem engraçada, né? Minha mãe já falava isso, eu só não falava, não? Olha só com quem você anda, olha só onde você vai. E, na verdade, talvez seja um dos princípios que fizeram a gente chegar onde a gente está. Uhum. É que às vezes nós já estamos meio que caminhando para o final, mas já que você falou de mãe, deixa eu mencionar também a minha aqui. Muitas coisas que elas falaram pra gente, talvez aparentemente nós não escutamos. Sim. Mas no subconsciente tá lá. Lúcio, anda com pessoas boas. Lúcio, tema a Deus. Lúcio, faz isso. Lúcio, construa uma família. Lúcio, cuida daquelas pessoas que, não querem nada. Mas às vezes nós temos que escutar novamente. Sim. Amadurecermos para que talvez você chegue e fale, agora eu me posiciono. Até então você estava ali inconsciente, meio que tendo um cuidado ali. Mas quando você se posiciona realmente com quem você quer andar, você identifica quem você é mesmo e você deixa bem claro o perfil de pessoas, o que você vai buscar, eu acho que as coisas mudam. Verdade. Traz uma clareza muito maior. Verdade. Mas um ponto importante que você falou. Primeiro de tudo, você define quem você é. Uhum. Uma vez que tem claro quem você é, eu sou esse Fábio. Esse é meu objetivo. É isso que eu quero. Fica mais fácil de a gente encontrar essas pessoas. Fábio, estamos caminhando para o final. Show. Fica à vontade para poder talvez deixar algo para quem está nos ouvindo. E muito obrigado por você ter vindo. Obrigado, foi uma honra, ok? Gente, vocês que estão nos ouvindo, e se você tem um sonho, busque o seu sonho. Muitas vezes quem está próximo de nós diz, esse sonho não é possível. Mas sempre é. Se Deus colocou na sua mente, no seu coração, para sonhar, sonhe e sonhe grande. Agora, sonhar é apenas para quem está dormindo. Acorde e faça para que o seu sonho aconteça. Não apenas sonhe, haja. Muito obrigado, Fábio. E você que está nos ouvindo, compartilhe, clica no link abaixo, passe essa mensagem adiante. Eu acho que esse papo aqui não pode parar aqui. Fábio, Obrigado, Lúcio.